Parágrafo 2º. Deverá ser afixada a placa, próxima à entrada do estabelecimento, com os valores devidos por permanência de 15, 30, 45 e 60 minutos. Seção 5ª. Da atividade de diversão pública. Artigo 246. O exercício de atividade de diversão pública sujeita-se a processo prévio de licenciamento, devendo o requerimento inicial estar instruído com: Inciso 1º. Termo de responsabilidade técnica referente ao sistema de isolamento e condicionamento acústico instalado, nos termos da legislação ambiental. Inciso 2º. Termo de responsabilidade técnica referente ao equipamento de diversão pública, quando este for utilizado. Inciso 3º. Laudo técnico descritivo de suas condições de segurança, conforme previsto pelo artigo 231 deste Código. Artigo 247. A instalação de parque de diversões somente será feita após a expedição do documento de licenciamento, e seu funcionamento somente terá início após a vistoria feita pelo órgão competente do Executivo, observando-se o cumprimento da legislação municipal e as normas de segurança. Parágrafo 1º. A região onde se pretende instalar o parque de diversões deverá apresentar satisfatória fluidez de tráfego e área de estacionamento nas suas proximidades, salvo se no local houver espaço suficiente para esse fim. Parágrafo 2º. O responsável pelo parque de diversões deverá instalar pelo menos 2 banheiros para uso dos frequentadores, sendo um para cada sexo, do tipo móvel ou não. Parágrafo 3º. O regulamento deste Código definirá a relação entre o número de banheiros e o porte ou especificidade da atividade. Artigo 247. Para os efeitos deste Código, considera-se a atividade circense a atividade de diversão pública de caráter permanente com funcionamento itinerante. Artigo 247. O licenciamento para o exercício de atividade circense será anual e dependerá de apresentação dos seguintes documentos. Inciso 1º. Requerimento e termo de responsabilidade devidamente preenchido e assinado. Inciso 2º. Cópia do contrato social registrado na respectiva junta comercial ou estatuto registrado em cartório, se o responsável pelo circo for pessoa jurídica. Inciso 3º. Cópia da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, se o responsável pelo circo for pessoa jurídica, ou cópia do Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, e documento de identidade, se o responsável pelo circo for pessoa física. Inciso 4º. Laudo técnico de segurança, definido em regulamento do Executivo, acompanhado de anotação de responsabilidade técnica, devidamente assinados. Inciso 5º. Seguro de responsabilidade civil em favor de terceiros. Parágrafo 1º. A licença fundamentada neste artigo possibilitará ao titular a montagem dos equipamentos circenses em todo o âmbito municipal, ficando, porém, o início das atividades condicionado à autorização do órgão executivo competente. Parágrafo 2º. A autorização de que trata o parágrafo 1º deste artigo dependerá de: Inciso 1º. Requerimento de funcionamento pelo interessado ao órgão executivo competente em que se indique a data prevista para o início das atividades e o tempo de permanência no local. Inciso 2º. Licenciamento municipal expedido com base no caput deste artigo. Inciso 3º. Termo de permissão, se tratar-se de ocupação de propriedade pública, ou contrato, se tratar-se de terreno privado. Inciso 4º. Laudo de vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais para o local em que se montou o circo. Parágrafo 3º.
O requerimento de que trata o inciso I do parágrafo 2º deste artigo deverá ser protocolizado no órgão competente pelo interessado em até 5 dias úteis antes da data prevista para o início das atividades, podendo o laudo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais ser juntado posteriormente. Parágrafo 4º. O órgão competente deverá expedir o ato de autorização de funcionamento para a localidade específica em que se instalou o circo após a apresentação pelo interessado de vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais e dos demais documentos referidos no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 5º. A expedição do ato de autorização de funcionamento ocorrerá até 48 horas após a apresentação pelo interessado dos documentos referidos no parágrafo 2º deste artigo, período durante o qual os órgãos municipais competentes poderão realizar vistoria nos locais em que se instalou o circo. Parágrafo 6º. A não expedição do ato de autorização no prazo determinado no parágrafo 5º deste artigo dá ao titular do requerimento protocolizado no órgão competente, nos termos do parágrafo 2º deste artigo, o direito de exercer a atividade pelo período solicitado, desde que o protocolo do requerimento esteja acompanhado dos documentos enumerados nos incisos li, 3 e 4 do parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 7º. O órgão executivo competente poderá a qualquer tempo anular o ato de autorização ou cassar o direito exercido com base no parágrafo 6º deste artigo, caso o beneficiário não esteja cumprindo os requisitos legais para expedição do ato de autorização. Parágrafo 8º. O ato de autorização de funcionamento terá validade territorial e temporal definida no próprio ato. Parágrafo 9º. O regulamento deste código definirá a relação entre o número mínimo de banheiros e o porte ou especificidade das atividades. Artigo 248. A maior de 60 anos será garantida a gratuidade do acesso a cinema, cineclube, evento esportivo, teatro, parque de diversões e espetáculo circense musical instalados em próprio público municipal. Artigo 249. O direito previsto no artigo 248 deste Código será exercido nas seguintes condições. Inciso 1º. Em cinema e cineclube, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, com entrada até 18 horas. Inciso 2º. Nos demais locais, em qualquer dia e horário, em percentual a ser definido no regulamento deste Código. Artigo 250. No caso de o evento previsto no artigo 248 deste Código não se realizar em próprio público municipal, a pessoa com mais de 60 anos terá direito de adquirir ingresso pela metade do preço cobrado normalmente ao público frequentador. Parágrafo único. O benefício previsto no caput deste artigo incidirá somente sobre as apresentações realizadas de segunda a quinta-feira. Artigo 251. A comprovação da idade do beneficiário será feita mediante apresentação de documento de identidade de validade nacional ou de carteira de idoso usuário de transporte público municipal.